sociedade a ideia de que o papel do Estado é o de cuidar das pessoas. Cuidar antes das pessoas cometerem qualquer delito, mas também cuidar depois que a pessoa cometer, na perspectiva de fazer essa pessoa voltar a ter uma convivência social tranquila na sociedade brasileira. Na verdade, a gente pensava no papel do Estado. O que o Estado pode fazer? Primeiro, para evitar menos polícia. Criar uma polícia nova. A gente vai ter que mudar a cara do Estado. Que o Estado interfira nas condições de vida das pessoas, na qualidade da educação, na qualidade do transporte, na qualidade da saúde, na qualidade da rua que as pessoas moram, na coleta de esgoto, no tratamento de esgoto, na qualidade da água que as pessoas bebem. Ou seja, tudo isso influencia no comportamento de um ser humano. O que nós precisamos é mudar o papel do Estado brasileiro para que a gente possa salvar mais vida nesse país. O nosso objetivo aqui é esclarecer que, independentemente de tratarmos sobre a necessidade ou não da existência do Estado, o que nós precisamos destacar é que o Estado, ele na maioria das vezes, muito embora tenha sido criado do ponto de vista fictício para proteger o indivíduo em sociedade, quase sempre ele prejudica ou prejudicou o ser humano na convivência social. Então é indispensável deixar bem claro desde o início de que o homem sempre existiu aqui na Terra, pelo menos desde quando a história nos narra. Mas existe um período em que não existia o Estado. O Estado, do ponto de vista histórico, desde quando o homem pisou aqui na Terra, ele nem sempre existiu. Ou seja, ele é uma criação, uma ficção do próprio ser humano. O ser humano existe sem o Estado. Todavia, o Estado não existe sem o ser humano. Agora, quando nós nos despertamos na convivência social, quase sempre nós encontramos embaraços. Nós percebemos que a vulgaridade quase sempre encontra predomínio na vida social. Quando uma pessoa ela desperta e começa a compreender o ambiente em que ele vive, ele enfrenta inúmeras dificuldades. Ele não só encontra empecilhos quando ele se desperta, quando também ele procura despertar os semelhantes. Sabemos, eu penso que você também, meu amigo, minha amiga, já deve ter percebido que nós enfrentamos, pelo menos a pessoa desperta, são inúmeras as agruras a enfrentar aquele que busca despertar o semelhante. Inúmeros obstáculos enfrentam aqueles que se enriquecem em dignidade e buscam compartilhar seus conhecimentos com o próximo, com aquele que convive na sociedade. Na maioria das vezes, nós percebemos isso de forma clara. O homem de bem sequer é compreendido no convívio com os outros, sequer é compreendido por aqueles a quem ele pretende ajudar. Aquele que, bem intencionado, ele busca na vida social compartilhar seus conhecimentos, suas riquezas, ele pisa num terreno inóspito. Não que ele seja totalmente infértil, mas sem dúvida, indubitavelmente, ele pisa num terreno muito áspero. Ele precisa contar com obstáculos, ele precisa estar consciente de que irá conviver com ácidas emoções e, por que não dizer também, com o azedume de companheiros insensatos. Não resta dúvida que, para muitos, o Estado não se trata de uma ficção jurídica. Para muitos, algo como o Estado existe como
o ser humano existe. Para muitos, o Estado deve prevalecer, ou melhor dizendo, o interesse do Estado deve prevalecer sobre o interesse humano. Como assim? Ora, nós sabemos que não existe o Estado sem o ser humano. Mas, se o indivíduo pode existir sem o Estado, pergunto, como pode o interesse do Estado, uma pessoa de direito público, os interesses do Estado, ele sobressair em relação ao interesse do ser humano? Estamos dizendo isso, meus amigos, porque não resta dúvida, pelo menos para mim, que na maioria das vezes o Estado representa o entrave, o obstáculo ao desenvolvimento. Mesmo assim, nós vivemos num momento que louco, lunático é aquele que questiona as ordens emanadas do Estado. E louvável, equilibrado é aquele que cegamente se submete às regras emanadas do Estado. Equilibrado, sensato, é aquele que mantém, de certa forma, um servilismo às instituições. Se você não tem percebido isso no momento atual, creio que jamais conseguirá perceber. As instituições, um ente jurídico, sobrepondo-se aos interesses do povo. Para vocês terem uma ideia, como é sedutora a frase do atual presidente de nosso país de que o papel do Estado é cuidar das pessoas. Ele disse recentemente de que o papel tem uma função, e o papel do Estado é cuidar das pessoas. Mas a história não nos mostra isso. É isso que nós testemunhamos na história? Não. Se nós olharmos para o passado, se nós detivermos a nossa atenção na atuação do Estado pela história, nós iremos perceber isso nos principais impérios, nas conhecidas civilizações pelo tempo, ou seja, na maioria dos estados da atuação deles pelo mundo. Nós iremos flagrar, perceber, notar não somente a vampirização do indivíduo, com tributos e mais tributos, confiscos e mais confiscos, como nós iremos perceber que nas revoluções o morticínio, a morte de pessoas em nome do Estado, em nome da ordem. Relembremos a Alemanha, a Itália de Mussolini, a Revolução Francesa, que em nome até mesmo da fraternidade usou a guilhotina para matar e matar. Relembremos a morte de Jesus Cristo pela atuação insana, injusta, pela crucificação do nosso Salvador. Em nosso país, hoje, nós estamos testemunhando a atuação do Estado, Poder Judiciário, que um traficante tem uma pena diminuta em relação àquele que se indigna com a atuação do Estado. Ou seja, aquele que se mostra indignado, aquele que se desperta é rotulado de louco, de rebelde, antidemocrático. O pior é que a maioria da população, daquele que faz parte do povo, eles acreditam cegamente nestas narrativas e não percebe que ele, junto com os outros, ele está sendo também vítima da vampirização, da atuação injusta e inescrupulosa do Estado, que, a despeito de dizer que está atuando para cuidar das pessoas, em verdade está vampirizando todo e qualquer indivíduo. Eu sei que enorme número de pessoas parte do princípio de que é antidemocrático questionar o Estado. Agora, quando
nós deparamos com a situação em que nós estamos vivendo, basta que nós estudemos não só o presente, olhemos um pouco para o passado. Iremos nos deparar com a atuação do Estado, usando o seu poder não em benefício do povo, mas em detrimento dele. Quase sempre o poder sendo usado para manter os interesses, os privilégios de uma elite. Agora, quando nos deparamos com a declaração do atual presidente da Argentina de que meu desprezo pelo Estado é infinito, quando nós nos deparamos com essa frase, parece que uma luz brilha, pelo menos percebo isso, noto isso. Para mim se torna flagrante que parece que uma luz brilha em nosso caminho. Como pode alguém que assume o poder, o governo, representando temporariamente a atuação do Estado, dizer: meu desprezo pelo Estado é infinito? E ele, obviamente, é rotulado como louco, extravagante, extremista. Recentemente, Milei, ele disse: quem idolatra o Estado geralmente vampiriza o recurso do povo. Quem idolatra o Estado geralmente vampiriza o recurso do povo. Então eu faço um convite para vocês. Analise aqueles que dizem ou idolatram o Estado, aqueles que destacam a importância do Estado, que o seu papel é cuidar do povo, se de fato o Estado está sendo usado para esta finalidade. Será que o indivíduo ou o conjunto de indivíduos, será que o povo não percebe que geralmente o autoritário apoia tarefas altas, aumento na carga tributária e a soberania reforçada do Estado, independentemente da justiça? Eu quero deixar bem claro, eu estava lendo recentemente, eu estava me deparando com uma entrevista, ou pelo menos um artigo, na revista The Economist, onde se destaca algo a respeito do atual presidente da Argentina. Ali, neste artigo, deixa bem claro que o atual presidente da Argentina, Javier Milei, ele assumiu a presidência com uma agenda de austeridade, com profundos cortes nos gastos públicos. Neste governo, meus amigos, pela atuação do atual presidente da Argentina, a inflação mensal caiu de 13% para 3%. A confiança dos investidores aumentou. E hoje, o argentino está se deparando com sinais de recuperação econômica. E estes sinais estão começando a se tornar flagrantes. A nossa consciência não só nos liberta, como incomoda. Agora, se todos juntos trabalharmos por esta conscientização, é claro que o Estado ele se sentirá obrigado de colocar limite na sua atuação. Lembremos-nos que o Estado existe porque o homem existe e que o Estado ele é criativo porque o homem é criativo e que acima dos interesses do Estado está o interesse do indivíduo, do povo. Somente no Estado ditatorial é que os interesses do Estado se sobrepõem aos interesses do indivíduo. É claro que o ditador, ele trabalha incessantemente para nos tornar cada vez mais cegos e, assim, obedientes. Mas será que a escravidão é, para nós, o melhor caminho? Pensemos nisso, analisemos e, através do conhecimento, você, por você mesmo, irá caminhar rumo à sua própria conscientização, o que equivale dizer a sua própria libertação. Um abraço, até breve.